Pessoal, bem-vindos a mais um Sanaflix. Vamos falar agora sobre edema agudo pulmonar, pessoal. Começando, os pontos importantes dessa aula vai ser a definição, fisiopatologia, etiologia, quadro clínico, diagnóstico e o tratamento do edema agudo pulmonar. Começando aqui, pessoal, com a parte da definição do edema agudo pulmonar, que é o quê? Que é uma síndrome clínica caracterizada pelo acúmulo de líquido no espaço alveolar. Tá aqui os alvéolos, quando acumula líquido, a gente considera como edema agudo pulmonar. Temos dois grandes grupos, o edema agudo pulmonar cardiogênico e o não cardiogênico. Lembrando que os dois se diferenciam pela pressão capilar pulmonar. Vamos aqui na fisiopatologia e também na definição. O cardiogênico é aquele edema agudo pulmonar que vai ter elevação da pressão capilar pulmonar, para maior que 18 milímetros de mercúrio. E vai ter também esse aumento, essa elevação da pressão capilar pulmonar vai aumentar a filtração transcapilar, acarretando assim no edema agudo pulmonar. Já no cardiogênico, você vai ter uma pressão capilar pulmonar normal, menor que 18, e você vai ter um aumento, sim, da permeabilidade pulmonar. Esse aumento da permeabilidade pulmonar, você vai aumentar também a filtração transcapilar e, por último, vai acarretar no edema agudo pulmonar. Então, já fica ligado que tanto no cardiogênico como no não cardiogênico vão ter a parte das fisiopatologias que vão encaminhar para o mesmo local, o aumento da filtração transcapilar. E esse aumento da filtração transcapilar é fundamental porque ele vai sendo retirado pelo sistema linfático. Então, todo aquele líquido que cai na parte capilar, no que vai ser decorrente do aumento da filtração transcapilar, ele vai ser retirado pelo sistema linfático. Então, isso é fundamental porque ele desempenha um papel importante na etiologia do edema agudo pulmonar, porque se ele tiver um sistema linfático hipertrofiado, que consegue tirar muito rápido esse líquido, ele acaba não ocasionando o edema agudo pulmonar. Então, isso é importante, que tem alguns pacientes que, apesar da elevação da capilar pulmonar para maior que 18, eles não têm edema agudo pulmonar porque isso se decorreu de forma lenta, não foi súbita, não foi rápida. Então, como isso se decorreu de forma lenta, o sistema linfático pulmonar teve a capacidade de se adaptar, hipertrofiar e conseguir acabar tirando todo esse líquido do espaço alveolar. Tá bom, pessoal? Então, lembrar, sistema linfático é importante porque ele vai ser o contraponto a esse aumento da filtração transcapilar. Em relação à parte das etiologias, da etiologia cardiogênica, o edema pulmonar cardiogênico, ele é fundamental, a principal disparada é a disfunção ventricular sistólica. É aquela fração de ejeção baixa, seja ela por vários motivos. Entre os principais temos a idiopática, a insuficiência cardíaca idiopática, a insuficiência cardíaca isquêmica também é outro fator de risco importantíssimo, a valvar, o que for. O que levar à disfunção ventricular sistólica pode levar ao edema agudo pulmonar. Temos também a disfunção ventricular diastólica. Nesse contexto, diastólica quer dizer o quê? A alteração do relaxamento cardíaco. O paciente não consegue relaxar o VE dele, ele acaba ocasionando um aumento da pressão capilar pulmonar e acarretando o edema agudo pulmonar. Quais são as etiologias? As mais variáveis. Entre elas, lembrar basicamente da hipertensão que causa essa disfunção ventricular diastólica, a própria idade do paciente também pode causar, a isquemia miocárdica. A isquemia miocárdica é muito importante, porque ela leva tanto a disfunção ventricular sistólica como a diastólica. Então, pode ter esses dois mecanismos atuando sinérgicos para o paciente ter um quadro de edema agudo pulmonar. E outra etiologia importante, outro grupo de doença é a parte da obstrução da via de saída de VE. Então, isso é muito importante, tanto para a estenose aórtica, seja ela supra ou subvalvar ou valvar, como também para a cardiomiopatia hipertrófica assimétrica obstrutiva. Isso é aquela cardiomiopatia que o paciente tem um gradiente interventricular. Dentro do ventrículo dele tem gradiente. Então, isso é fundamental porque é um paciente que vai ter esse quadro, que pode vir a ter esse quadro de edema agudo pulmonar. E a hipertensão arterial severa, que vai aumentar muito a pós-carga, fazendo uma obstrução funcional na via de saída do VE.
Temos também a estenose mitral, seja ela reumática, seja ela calcificação do anel mitral pela idade, ou seja ela funcional, como é o caso do mixoma atrial, do átrio esquerdo. Ele vai acabar ocasionando uma dificuldade de passagem do sangue, ocasionando uma estenose mitral funcional. E por último, e também menos comum, temos a hipertensão renovascular. Por que ela que está separada? Porque ela é uma etiologia importante pelo fato de ela fazer um edema agudo pulmonar muito rápido. Porque o paciente às vezes está com a pressão normal, aumenta a pressão dele muito, vai para muito alto naquele paciente que sempre está com a pressão mais alta. Às vezes é uma pressão que é normal e ela acaba aumentando muito abruptamente a pressão e acaba fazendo um quadro de edema agudo pulmonar bem súbito. Da parte de etiologia do não cardiogênico, né, do edema pulmonar não cardiogênico, né, etiologia não cardiogênica, a principal disparado aí é a síndrome do desconforto respiratório agudo, a vulga SARA, né? O paciente que tem uma pneumonia viral, por exemplo, mais comum que acontece, ele tem aquela lesão alveolar e acaba desenvolvendo SARA. Ou o paciente séptico, que acaba fazendo um pulmão de SARA, como a gente conhece. Então, são várias etiologias, seja ela um quadro de sepse, seja ela um quadro de uma pneumonia viral, por exemplo, um quadro de um quadro gripal, como o quadro da influenza, seja ela no contexto de uma pancreatite, né, que também pode causar um quadro no pulmão de SARA, seja elas mais possibilidades, etiologias que podem causar um pulmão de SARA, né, ou a síndrome do desconforto respiratório do adulto, né, agudo, desculpa, a síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, nesse contexto, infecções virais, bacterianas, o que for, se causar esse caso, é também uma etiologia não cardiogênica. Temos também a parte do edema pulmonar de grandes altitudes. Esse edema pulmonar de grandes altitudes é o quadro clássico, que é aquele paciente, né, aquele humano que está a zero a nível do mar, que aumenta muito rápido a parte da altitude dele. Seja ele, por exemplo, ele vai escalar uma montanha, é um quadro clássico, né, vai de 0 graus, né, 0 metros, para quase 4.000, 5.000 metros de altura. Então, isso ocasiona, sim, um edema agudo pulmonar de grandes altitudes. Outro caso é o edema pulmonar neurogênico. É uma etiologia rara, porque são pouquíssimos, mas como temos muito caso neurogênico, pode acontecer. Acontece devido a qualquer quadro neurogênico, seja ele um trauma, um TCE, seja ele um AVCH, um AVCI, um HSA, seja qualquer etiologia neurogênica pode causar, sim, um edema pulmonar secundário. Talvez uma das hipóteses é a liberação de BNP em grande quantidade. Temos outra possibilidade, edema agudo pulmonar de reperfusão. E isso acontece no contexto do paciente que tem um tromboembolismo pulmonar crônico, tem uma hipertensão pulmonar refratária, tira aquele trombo cirurgicamente, na maioria das vezes, e isso pode ocasionar um edema agudo de reperfusão. Quando aquela área do pulmão que é reperfundida, ela acaba ocasionando essa parte, esse edema agudo pulmonar. Como também, o outro também muito parecido, que é o de reexpansão. É aquele que você já deve ouvir falar, que é aquele paciente que tem um derrame pleural volumoso, que você tira muito rápido o líquido daquele derrame pleural volumoso, o pulmão expande, né? O pulmão estava colabado, ele expande e pode dar, sim, um aumento da filtração transcapilar, por causa do aumento da permeabilidade, ocasionando um edema agudo de reexpansão. Temos também intoxicação por mais diferentes medicações, entre eles os opioides e os salicilatos, podem dar esse quadro de edema agudo pulmonar de etiologia não cardiogênica. O tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar, como você viu, o tromboembolismo pulmonar crônico, hipertensão, que você tirou aquele trombo, pode dar, como também o tromboembolismo pulmonar agudo, ele pode dar, porque ele vai mexer com muitos fatores de inflamação localizados na parte do pulmão. Quando ele faz uma isquemia, ele acaba liberando muita serotonina, acaba liberando muitos fatores inflamatórios que acabam acarretando esse quadro de aumento da permeabilidade transcapilar. E outra possibilidade também é a doença veno-oclusiva
pulmonar também pode acarretar uma etiologia não cardiogênica de edema agudo pulmonar. Em relação ao quadro clínico, lembrando dos sinais vitais inicialmente, né, a gente vai ter uma alteração dos sinais vitais, o paciente vai monitorizar o paciente, ele vai ter uma frequência cardíaca respiratória aumentada, uma frequência cardíaca aumentada e uma pressão também aumentada, né? Isso tudo devido ao status adrenético do paciente. Seja qualquer etiologia do edema agudo pulmonar, seja no cardiogênico ou não, ele vai estar se afogando, então ele vai estar extremamente adrenegizado. Então ele vai ter um aumento da frequência cardíaca e também um aumento da pressão arterial. Lembrando que às vezes a pressão arterial pode causar tanto ser uma causa como fator agravante. Às vezes a pressão arterial está muito alta, no caso de uma crise hipertensiva, já é 26 por 12, pode ser a causa daquele edema agudo pulmonar, ou pode ser, às vezes, até um agravante. Aquela pressão mais alta pode agravar uma situação já prévia do paciente, acarretando em edema agudo pulmonar. Em relação ao exame clínico, pessoal, o exame clínico é clássico aí, né, pessoal? Só que as crepitações inspiratórias e expiratórias em todo o tórax, de forma progressiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele começa na base, terço médio e ápice. Quanto mais vai aumentando a parte do edema, a parte das crepitações, mais grave é o quadro. Lembrar também da parte dos sibilos, isso é importante, pessoal. Às vezes o paciente com edema agudo pulmonar, só com água no pulmão, ele pode sibilar, entendeu? Não é asma. E, às vezes ele pode sibilar devido ao quadro do edema da parede brônquica. Então faz essa obstrução secundária, o edema da parede brônquica, e o paciente pode sibilar, a famosa asma cardíaca. E por último, e super importante, pessoal, alteração do nível de consciência. Se o paciente está com edema agudo pulmonar, por exemplo, cardiogênico ou não cardiogênico, está com alteração do nível de consciência, você tem que colar nesse paciente, porque é um paciente extremamente grave. Ele pode vir a parar nos próximos minutos ou até próximas horas, porque quando ele está com alteração do nível de consciência, isso pode ser tanto retenção de CO2, que já seria uma fase final, como pode ser a parte da fadiga respiratória fazendo a retenção de CO2. Então é um paciente que você tem que ficar muito colado nele, que se ele alterar o nível de consciência, é um quadro de extrema gravidade. Em relação mais ao quadro clínico, a parte da anamnese, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um paciente que vai dizer que vai estar com a fome de ar. É aquele paciente com dispneia intensa, não é aquele quadro de dispneia progressiva, não. Normalmente é um quadro bem intenso mesmo. Tá? E vai estar associado com sensação de sufocamento, fome de ar, tosse, e pode vir até aquela famosa secreção do edema agudo de pulmão, que é aquela secreção espumosa e rosada, que já é de lesão capilar. E também temos outro caso, que às vezes esse quadro é quadro mais súbito. Às vezes um paciente com quadro de C pode desenvolver progressivamente e piora progressivo da classe funcional dele, pode vir até um edema de agudo pulmonar, associado ao quadro de acometimento de outros órgãos, com congestão de outros órgãos, como por exemplo congestão de extremidades, edema escrotal, entendeu? Hepatomegalia, por exemplo. Então, às vezes pode ser uma piora mais progressiva, mais lenta. Mas lembrando que normalmente nesse quadro de piora progressiva mais lenta, o paciente vai com certeza se incomodar muito mais com os edemas de outros órgãos e vai antes procurar o médico. Mas às vezes é um quadro que pode vir associado tanto ao quadro mais progressivo como ao quadro mais súbito. Em relação ao diagnóstico, pessoal, o diagnóstico é clínico, né, pessoal? É a história com o exame físico, não tem dúvida, entendeu? Mas existem exames complementares, como o nome diz, exames que servem para complementar o diagnóstico da gente, então vai ajudar em algumas situações. Por exemplo, o eletro vai ser fundamental na síndrome coronariana aguda. Então, se o paciente está com a síndrome coronariana aguda, no contexto de edema agudo de pulmão, ele vai ser fundamental. Ver arritmias, como por exemplo a fibrilação atrial, que descompensou um quadro de um paciente com estenose aórtica ou estenose mitral, ou então sobrecarga ventricular esquerda, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que aquele paciente já vinha com aquele coração previamente. A radiografia de tórax você vai ver a progressão do edema, ver quanto é que tem de edema, de congestão pulmonar, como também pode ver algumas coisas associadas, como derrame pleural, por exemplo. E o ecocardiograma fundamental aí para você definir as etiologias, principalmente cardiogênicas. Então, é ele que vai bater o martelo se o paciente tem uma disfunção ventricular, ou se é uma obstrução de via de saída, ou então estenose mitral. Então, ele vai ser fundamental, principalmente do ponto de vista cardiogênico.
O Swan-Ganz, pessoal, o cateter Swan-Ganz é um cateter que é utilizado para medir a capilar pulmonar, a pressão capilar pulmonar. Ele não deve ser, o uso dele rotineiro não é recomendado, não é para usar ele sempre, não. É só em alguns casos especiais, caso você está muito em dúvida e tudo, paciente internado, com dificuldade de se definir, às vezes ele pode vir a ser útil, mas o uso rotineiro de forma alguma. E por último, o BNP, que ele ajuda a diferenciar se o quadro é cardíaco ou pulmonar. Com o aumento do BNP, você pensa mais no quadro cardíaco, e se for com o BNP normal, mais no quadro pulmonar, esse quadro de espineia, né? Ele ajuda a solucionar da onde é que vem a espineia, se é mais do contexto pulmonar ou mais do contexto cardíaco. No tratamento, a gente vai agora para o tratamento é fundamental logo de cara o paciente ser avaliado nas vias aéreas, ver como é que está a parte da via aérea e da ventilação dele, e monitorização. Então, o paciente com edema pulmonar tem que ser ir direto para a parte da sala para fazer a monitorização e avaliação das vias aéreas. Começando logo de cara na suplementação de oxigênio, né? Você vai dar oxigênio para esse paciente, se tiver com um quadro mais controlado, tranquilo, cateterzinho de O2, às vezes já é o suficiente para deixar o paciente praticamente assintomático, mas quando o paciente está com um quadro bem mais grave, ou você quer dar um up a mais no paciente, fazer VNI. VNI pode ser na forma de CPAP, de pressão contínua para o paciente, ajuda muito, porque além de aumentar a pressão da via aérea, isso acarreta uma redução daquela filtração transcapilar, então você vai atuar na gênese do edema agudo, como também você vai melhorar a parte ventricular do paciente. O paciente cardiopata, ele se beneficia do CPAP, porque ele vai melhorar a contratilidade cardíaca. Então, é fundamental para o paciente você ofertar oxigênio, seja na forma de catéter ou na forma de VNI. E outra coisa também, pegar um acesso venoso, é claro, no paciente é fundamental, porque a gente vai começar a parte da terapia diurética. Deixar ele em posição sentada, isso ajuda bastante a ele conseguir respirar melhor, ajuda na respiração do paciente. É tanto que qualquer quadro do paciente que está com falta de ar, ele fica sentado, porque ajuda ele a respirar melhor, ter uma complacência pulmonar melhor, uma respiração pulmonar melhor. E a terapia diurética imediata. Então, vai ser a medicação do edema agudo pulmonar, é o diurético, pessoal. Lembrando que tem muito canto que fala que é de meio a 1 miligrama por quilo, mas isso é muito no chutômetro, vamos dizer assim, não tem nada na literatura respaldando essa dosagem. Então, normalmente você faz de meio a 1 miligrama por quilo, que dá mais ou menos 40 miligramas, né? Se ele não fizer uso prévio de medicação, né? Se ele não faz uso prévio de diurético, ele não toma diurético, você dá 40 miligramas, ou, em alguns casos, como o pessoal fala, 0,5 a 1 miligrama. Agora, pessoal, isso é importante, que às vezes o pessoal não fala isso. É que se o paciente já está em uso de diurético, o ideal, pelo respaldo científico, a gente tem trabalhos falando sobre isso, que é ele usar pelo menos a dose equivalente VO, que ele já usava em casa, ou de 1 a 2 vezes e meia a dose equivalente VO. Então, quer dizer o quê? Aquele paciente que toma 80 miligramas de furosemida, você vai dar 80 miligramas EV de furosemida inicialmente para ele. Porque essa dosagem, normalmente, é uma dosagem dobrada, vamos dizer, teoricamente, de biodisponibilidade. Então, o ideal do paciente é você dar a mesma dose que ele toma via oral EV de uma vez, né, de uso imediato, ou então você dá de 1 a 2 vezes e meia. Foi isso que os estudos demonstraram que tem melhor benefício. Em relação à parte da terapia diurética, é isso mesmo, a gente vai manter a terapia diurética, né? Você vai fazer também a terapia vasodilatadora precoce, de preferência aí com drogas IV. Temos duas possibilidades aí, ou nitroprusiato ou a nitroglicerina. Você vai usar quando as duas, né? O nitroprusiato, ele vai ser um vasodilatador arterial muito potente, então assim, às vezes é interessante você usar ele junto com a PAI. E a nitroglicerina, ela não vai ter uma vasodilatação tão potente arterial, mas vai ter uma vasodilatação também razoável venosa. Então, ela tem tanto arterial como venosa. Ela é muito boa no contexto do paciente que tem síndrome coronariana aguda, entendeu? Então, para o paciente que está infartado ou paciente que tem uma cardiopatia muito isquêmica, o ideal é você usar a nitroglicerina, que é o famoso tridil. Já o paciente que tem um componente hipertensivo importante, como, por exemplo, paciente hipertenso com a PA 28/12, por exemplo, você vai usar o nitroprusiato, que é o Niprid. Tá bom, pessoal? Em relação à parte, você vai também monitorizar a diurese, então isso é fundamental. Lembrando que o paciente vai ter um alívio, quando você der o diurético para o paciente, imediatamente vai aliviar a dispneia dele. Por quê?
porque o diurético causa uma vasodilatação venosa pulmonar. Então, isso ajuda bastante o paciente a respirar melhor e melhorar a parte cardíaca. Mas depois ele vai ter que fazer a parte da eliminação daquele excesso de líquido, e isso é fundamental você monitorar a diurese. Se por acaso for necessário, vai ter que repetir a dose e repetir a dose, vendo como é que ele vai se adaptando e vai urinando. Então, isso aí, pessoal, ficar de olho na monitoração da diurese. E por último, pessoal, e a morfina? E a morfina, a gente usa, não usa, como é que tá? Cada vez mais a gente está tendo alguns dados duvidosos. A morfina é uma medicação bastante interessante no edema agudo de pulmão, porque ela causa a vasodilatação venosa pulmonar. Ela alivia a parte da dispneia do paciente e, por último, ela alivia dor. Então, seria uma medicação bem interessante, só que tem alguns problemas. Para o ponto de vista de alívio da ventilação, ela acaba também deprimindo a ventilação do paciente. Então, às vezes, isso pode ser um fator de piora mais para frente. E outra possibilidade é que ela tem interação medicamentosa, como, por exemplo, com o clopidogrel. Então, no síndrome ucraniana aguda, às vezes tem alguns dados duvidosos do ponto de vista se realmente vale a pena ou não usar morfina. Então, a gente vai usar só em casos mais excepcionais, em casos que o paciente está com muita dor, ou então em casos que o paciente está com muita dispneia, que você quer dar um alívio e diminuir esse status adrenético do paciente. Então, só em casos excepcionais, não usar de rotina morfina, tá ok? Porque está cada vez mais demonstrando alguns dados duvidosos em relação ao uso da morfina. E é isso aí, pessoal. Nossa literatura é essa aí. Foi um artigo do New England, um pouco mais antigo, mas excepcional. E até a próxima, pessoal. Até o próximo Sanaflix.